né, que nesses momentos que aqui estivermos juntos, possamos estar sob a égide do Cristo, que esse Jesus de Nazaré possa cuidar amorosamente de nós, de nossos familiares, que possamos alargar a nossa consciência, a fim de entendermos um pouco melhor a doutrina do Cristo, o Evangelho, e colocá-lo em prática, sobretudo, né? Para que nos tornemos pessoas melhores a cada dia. Então, sob a direção de Jesus, nós iniciamos os nossos estudos desta noite. Sejam todos bem-vindos, muito obrigada pela presença. Ok, vamos lá. Você vai gravar aí, Arnaldo? Você quer que eu coloque aqui? Gente, nós estamos... Ok, beleza. Nós estamos tentando encerrar, e hoje nós vamos conseguir, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que tem gente nova na sala, né? O Alexandre, eu acho que é novo. Quem mais que está entrando pela primeira vez? Que às vezes a gente memoriza os nomes, outras não. Isso, Alexandre, seja bem-vindo, meu querido. A Cristina também, bem-vinda, querida. Muita paz a todos. Jeane. Ok. Então, gente, nós realizamos o estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós estamos finalizando. Então, fica aí como referência, estudo, para que vocês possam acompanhar a conclusão deste capítulo, ok? O capítulo de hoje nós vamos trabalhar, deixa eu ver os itens aqui, do item 26 ao item 31, ok? Então, vamos lá. Espera só um minutinho. O nosso tema de hoje, para pegar todos esses itens, nós colocamos como provas, coragem e auxílio. Ou seja, o que são as nossas provas? Nós devemos ter coragem em que momento e para quê? E para quê? E como nós podemos auxiliar? Então, o subtítulo, o item desta noite, é assim, provas voluntárias e o verdadeiro silício, ok? Neste mesmo capítulo, no capítulo 5, nós tratamos de provas e expiações. Então, só a fim de retornarmos bem breve, né? Item 9 do capítulo 5 deste capítulo que estamos estudando, provas é o quê? São aquelas que o espírito pode escolher ao longo da sua existência, da sua jornada aqui. E a expiação? A expiação é aquela que é imposta pela necessidade do aprimoramento que o espírito tem, ok? E essas provas e expiações, elas estão sempre de acordo, sempre pautadas nas leis de causa e efeito. Tudo bem, gente? Então, vamos seguindo. Antes de nós abordarmos os títulos ali que nós grifamos, tem algumas definições que são muito importantes e que nós iniciamos da vez passada. Então, o que significa silício? Vamos retomar este conceito para que possamos entender melhor? Ok. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá tudo bem? Ok, pessoal. Que ficou apagado. Então vamos lá. O silício, qual é a origem dessa palavra e o que ela quer dizer? Ela tem origem no latim, que quer dizer feito de pele de cabra. Ou seja, é um tecido áspero ou grosseiro. Ou ainda, um vestido de gente pobre. E naquela ocasião, muitos santos usavam o silício como uma forma de penitência, como uma forma de mortificação ou sacrifício voluntário, por se tratar de um tecido grosseiro, por se tratar de um tecido pesado, não delicado. Então era como se se impusesse uma mortificação, um sacrifício. Por isso alguns santos daquela época usavam o silício, ok? Então é algo que te traz um certo desconforto, um certo sacrifício. E quando nós falamos de auxílio, nós vamos abordar lá na frente o conceito de solidariedade, porque quando eu penso em ajudar o outro, eu estou me solidarizando à situação que ele está passando.
né? E a coragem ainda que nós temos para passar por essas provas e expiações. Ok, gente? Então vamos lá. Lá no item 26, que é o primeiro que nós estamos abordando. Ai, que bom que está bom o som aí para você, Ivani. Então, no item 26, está escrito assim: é permitido abrandar as próprias provas? Gente, nós temos um conceito equivocado de que se eu tenho que passar por isso, paciência, eu vou ficar de braços cruzados e vou esperar essa prova terminar. E não é exatamente este o conceito. A mesma coisa, a pergunta que a explanação que o Espírito coloca ali é assim: é permitido alguém que está se afogando tentar se salvar? Sim ou não? Sim, né, gente? É permitido alguém que está com alguma dor buscar se salvar? Buscar um médico? Isso mesmo, amor cobre uma multidão de pecados, abrandamento das provas, exatamente. Sim, gente, claro que nós temos que procurar o médico. Nós não podemos ficar de braços cruzados esperando. Então, ainda que a gente tenha uma prova a ser vivenciada, nós temos que dispor da paciência e da resignação. Paciência porque todo aquele processo até atingir o aprendizado para nós nos livrarmos dele. Mas uma vez que nós aprendemos de fato de coração, né, de exemplo, as lições. E resignação. Ok, eu aceito essa situação que está acontecendo comigo, né, que é a aceitação do coração. No entanto, quais são os meios que eu tenho para me livrar, para abrandar esta dor, para superar este problema? Ok? Então, gente, não sei se vocês já ouviram, já se depararam muito com essa travou tudo. Oi, gente, voltou aí para vocês? Simplício, eu estou ficando expert em cair, vocês viram, né? Estão me ouvindo? Hello? Opa, voltamos. Hoje nós terminamos o nosso estudo. Sim, vai. Então vamos lá. Só fui eu que caí ou alguém mais teve algum problema? Leão Denis, a dor é inevitável, porém o sofrimento é opcional. Muito bem, Arnaldo. É inevitável. Agora, eu vou ficar sofrendo, me lamentando? Eu posso aprender com paz, com tranquilidade, com serenidade, sem me mortificar, não é verdade? Então, vamos seguindo lá, né? Então, gente, não aceitem este conceito. Quem estiver falando que prova tem que aceitar paciência, tá errado, não este conceito. Né? Nós temos que fazer alguma coisa em nosso próprio proveito. E ali na pra frente, logo, logo, nós já vamos ver que podemos fazer também em favor dos nossos irmãos, ok? Então, olha, as provas que objetivam o exercício, as nossas provas têm por objetivo o exercício da inteligência, da paciência e da resignação. Isso mesmo, Simplício, exercitar a paciência. Ou seja, não é à toa. Nós temos que aprender uma lição. Gente, em se tratando de paciência, né, as pessoas, nós somos tão intolerantes com relação a isso, né? Então vamos aprender a lição. Uma vez aprendida a lição, nós vamos passar para o estágio seguinte. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados, ok? Resignação. Vamos lá, vamos ver como é que a gente consegue mudar essa situação. Ok? Então vamos lá. Uma outra pergunta que é colocada é a seguinte: há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? Né, gente? Então nós já temos as nossas provas. Há mérito em procurar mais aflições, agravando ainda as nossas próprias provas? Gente, qual é a finalidade disso? Para que eu quero ir buscar novo sofrimento? Será que eu estou querendo piorar minha situação, me castigar, me mortificar? Ou é para ajudar alguém, ou é em favor de alguém?
né? Então os Espíritos colocam assim, ó, contentai-vos com as provas que Deus envia, e não aumenteis a sua carga, às vezes já tão pesadas. Quando for para o auxílio dos outros, aí sim, Simplício, exatamente, nós vamos falar disso já já. Se não for, se for simplesmente para se castigar, eu tenho que sofrer mesmo, através do sofrimento eu vou me elevar, isso é um conceito equivocado também. Gente, já chega as provas que nós temos que dar cabo. Já chega aquelas que nós temos que carregar e muitas vezes nós achamos pesada demais. Então, por que que nós vamos agregar valor e peso a esta carga? Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Então, vamos seguindo lá. Não enfraqueça o corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivos, pois há necessidade de todas as forças para cumprir a sua missão. Ou seja, nós precisamos das nossas forças para cumprirmos a nossa história, para darmos cabo daquilo que ficou mal resolvido. Nós não podemos, então, sofrer e piorar essa situação inutilmente. Se tiver um objetivo, né, para ajudar o próximo, é diferente, que é o nosso próximo item. Ele diz assim, ó, diferentemente do sofrimento que se impõe para o alívio do próximo. Por exemplo, suportar o frio e a fome em favor daqueles que sofrem disto. Não é isso, Simplício? Simplício colocou lá, para o auxílio do outro. Então, há mérito aí? Sim. Aí é a caridade, é o amor ao próximo. Olha, eu tô com 2 blusas. Se eu dividir uma com o Simplício, eu vou ficar com um pouquinho de frio, mas pelo menos o Simplício também não fica congelado. Né? Então eu fiz aí para ajudar um irmão, por caridade, por solidariedade, né? Por me compadecer da história e da situação daquele irmão. Aí é outra história, gente. O que não pode ser feito é sem utilidade. Aí é bem visto, sim, diante dos olhos de Deus, porque é importante para o nosso irmão. Então aí nós estamos vendo que nós também podemos interferir, interagir, auxiliar na prova que o outro está suportando. Porque, gente, é muito comum as pessoas falarem assim, bom, isso é uma prova para a Rosângela, que imagina, quem sou eu para interferir? Como é que eu posso ajudar a Rosângela? Eu vou estar interferindo no processo que ela tem de aprendizado. E a pergunta é, não seria você um instrumento para me auxiliar para que eu passe pelas minhas provas e as supere? Você sabe disso? Alguém te falou? Né? Então, gente, nós temos que tomar cuidado. O Simplício, você coloca de novo porque eu não entendi o que você quis dizer com esse fanatismo refutado pela doutrina, que é o egoísmo. Você coloca melhor para que eu possa entender, por favor. Então, gente, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós somos sempre um instrumento para abrandar as dores e não para piorá-las, ok? Alexandre está dizendo que quando o livre-arbítrio do outro não nos ajudam, aí nós temos que respeitar, não é mesmo, Alexandre? Se a pessoa não quer, nós não podemos interferir. Não tem como, aí nós vamos estar infringindo. É isso mesmo, sofrer por fanatismo e se autoflagelar. Isso, então tá certo, Simplício. Então, Alexandre, quando o outro não quer através do seu livre-arbítrio, você vai se salvar. Você vai salvar alguém que não quer ser salvo, Alexandre? Eu acho que nem você, nem eu, nem ninguém. Porque nós vamos empenhar todos os nossos esforços, todos os recursos que nós dispomos, mas a pessoa não vai responder. É como um paciente, por exemplo, que está fazendo uma terapia. Ele está fazendo uma fono, ele tem algum problema, nasceu com alguma patologia ali, tem algum problema de sucção e deglutição, ou seja, ele não se alimenta. Se esse paciente não quiser responder aos estímulos de uma fono e se esforçar para tentar sugar e engolir, vai ser inútil esse trabalho. Nós vamos fazer esse trabalho meses, meses e anos e esse paciente não vai responder. Então, gente, aí nós vamos largar a mão? Você poderia me perguntar, né, Alexandre?
Isso é um ser da nossa família, né? Aí a gente se envolve emocionalmente, né, Alexandre? E aí fica muito pior. E eu ia chegar justamente nesse assunto. Como é que nós podemos, então, socorrer esta pessoa? Nós podemos socorrer essa pessoa, Alexandre, em prece, né? Pedindo aos benfeitores do Cristo para que possam abrandar o coração desta pessoa, a fim de que você consiga um acesso, a fim de que essa pessoa consiga se serenar e aceitar, isso mesmo, com as preces, né? Somente desta forma, Alexandre, porque quanto mais você falar, mais vai irritar, mais vai refutar, mais vai criar distância. Se você pegar a pessoa num momento bom, que ela está mais calma, e você tocar no assunto, você tentar e ver que essa pessoa responde ao seu diálogo, excelente, vai conversando. Mas se você vê que causa aquela irritabilidade, aquela distância, não adianta. Faço leitura do Evangelho, mas parece longe. A pessoa parece longe? É isso, Alexandre? Porque a leitura do Evangelho tem aquele conceito, falar-lhe quando estiver dormindo, isso, porque o espírito está ali atento. É isso, Alexandre? Não tem problema, Alexandre. Faça o evangelho em voz alta, mesmo que a pessoa pareça estar alheia. Ela pode estar ali ouvindo e se fazendo de morta. Tipo, isso aí não é comigo, eu não quero nem saber disso. Né? O Simplício ainda deu uma outra sugestão bacana, né? Que é falar quando o espírito estiver dormindo. Então, quando ele começar a dormir, você pode falar com ele, olha, é importante que você reaja, eu estou aqui para te ajudar, eu entendo que é difícil, olha, mas você não está sozinho, se você me ajudar vai ser melhor, a gente vai conseguir mais resultados. Então, você vai conversando com aquele espírito, todo esse encorajamento, essa motivação, a importância dele te ajudar. Também é um outro recurso que nós podemos utilizar. Com familiar é mais fácil, porque a gente pega a pessoa dormindo, está no mesmo lar que a gente, é mais fácil usar esse recurso. Se não estiver na nossa casa e nós não tivermos esse recurso, nós vamos ter o recurso da prece edificante. Né? Se tivermos possibilidade de levar água magnetizada, se tivermos a possibilidade de fazer essas preces, mentalizar essa pessoa, ou de repente pedir no centro, vai ficar bacana, vai ajudar. Tudo bem, gente? Né? Mas nunca, nunca vamos cruzar os braços. E também não vamos estressar a relação ao insustentável. Porque essa é pior a emenda que o soneto. Nós temos a sensibilidade, nós temos a percepção. Opa, agora fulano está mais calmo, está mais tranquilo. Vai sondando, vai entrando no assunto como quem não quer nada, batendo um papo. De repente, essa pessoa responde. Ela ouve um pouquinho. Ah, mas foi tão pouco. Como você vai poder mensurar que foi pouco? Você não sabe o quanto o espírito assimilou. O quanto aquele pouco para você foi muito importante para a pessoa, né? Então, vamos persistir. Sempre está dizendo assim, ó, que a nossa obrigação é auxiliar, mas não obrigar, né? Temos que respeitar o sentimento dos outros. Exatamente isso, né, que o Alexandre havia colocado. O nosso livre-arbítrio, né? Suportar agora, poderemos retomar com ele para amá-lo. É duro, eu sei, mas agradeço a Deus a paciência, que é o capítulo 5, 6 de brandos e pacíficos. Tudo bem? Então vamos seguindo lá, gente? Então nada de braços cruzados, nem para consigo. E quando nós estamos falando da gente, muito mais fácil, porque você vai cobrar de você. Eu estava conversando com uma pessoa que há um tempo, uma pessoa muito motivada, tem muitos amigos, muito alegre, interage com todo mundo, uma pessoa muito agradável. Ela falou assim, Rosângela, eu fui uma pessoa depressiva há 8 anos atrás. Vivia pelos cantos, vivia triste, mendigando atenção e carinho. E eu fui observando que as pessoas se afastavam de mim e eu estava ficando cada vez mais sozinho. Teve um dia que ela tomou consciência, ela falou, o quê? Vou sair dessa situação. E ela largou a medicação, coisa que eu não aconselho, tá, gente? Sem acompanhamento médico. Foi uma decisão dela e, felizmente, no caso dela, deu certo. Ela largou a medicação do nada e começou a reagir. Pensamentos, preces, o vigiar e orar com alegria. E aí, gente, hoje ela tem uma relação maravilhosa. E ela vive no vigiar e orar para controlar esse impulso de depressão que ela tem.
Então, quando é você consigo, ótimo, você consegue trabalhar melhor. Quando nós falamos de outras pessoas, aí, gente, fica mais complicado, né? A gente vai usar esses recursos aí a gente vai usar esses recursos que nós comentamos, né? A prece, a água magnetizada, a leitura do evangelho, aquela conversinha bacana durante aqueles primeiros momentos do sono para tentar despertar, né? Não vamos irritar, não vamos ser invasivos, mas vamos ser insistentes na medida da nossa sensibilidade. Tudo bem, pessoal? E agora eu vou pegar com vocês, então, o item 27. Vamos lá. Ainda para encerrar aqui, ó, eu fiz uma anotação aqui que eu gostaria de ler para vocês. Vamos lá? Ele colocou aqui daquelas pessoas, ele está colocando nessa questão, as pessoas que se retiram do mundo e elas ficam isoladas. Há mérito nisso, gente? Não há mérito em nos isolarmos para fugirmos às seduções. Por quê? Porque fora de todas as seduções, eu sou forte, eu consigo resolver tudo. Mas a prova está quando você está lá no meio. Quando você está no meio das seduções e não cede às seduções. Então, gente, o isolamento, ele não contribui para o nosso aprendizado, ele não contribui para a nossa evolução. Tudo bem, gente? Olha, se quereis um cilício, aplicai-o sobre a vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio. Resiste contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Ou seja, o que adianta macerar a carne? O que adianta o corporal? Mas e o nosso orgulho, que grita e pulsa ainda dentro de nós? Humildade, sofrer humilhações, sofrer privações, aguentar os desaforos, muitas vezes maus tratos e desprezo. Ontem eu estava atendendo uma moça no diálogo fraterno, e uma moça que tem um coração assim muito generoso, muito grande, sabe? E ela estava sofrendo muito, justamente pela falta de reconhecimento, de gratidão e das pessoas só a procurarem porque ela ajuda só na hora que precisa. Então, gente, há um sofrimento de fato, né? Olha o orgulho, olha a vaidade, o reconhecimento, né? Se você quiser fazer o bem, você faça, mas você não espere nada em troca. Aí sim tem que ter muita coragem. E nós falamos do conceito de coragem, mencionei, mas não falei do conceito de coragem, né? Então, coragem é um senso de moral intenso diante de um risco ou de um perigo, onde se demonstra a bravura. Então, nós precisamos ser bravos. Nós precisamos enfrentar. E nós podemos enfrentar com o quê? Com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais que nos auxiliam nesse processo. Ok? Então, vamos lá. A questão 27 diz assim: deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir o seu curso? Nós falamos agora há pouco disso, né, gente? Nós somos sempre instrumentos para abrandar a dor do nosso irmão e não para piorá-la, né? E aqui os espíritos colocam assim, ó: sabeis se a providência vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como o bálsamo de consolação que deve cicatrizar as feridas que a sua justiça tinha aberto? Quem sabe disso? Você sabe? Então, uma coisa nós sabemos: nós não somos instrumento para agravar o sofrimento, mas nós podemos ser o bálsamo, o socorro, o alívio que aquela pessoa está necessitando.
Ok, gente? Ajudai-vos sempre, pois, em vossas provas respectivas, e não vos considereis jamais instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo ao espírita, porque o espírita, melhor que os outros, deve entender a extensão infinita da bondade de Deus. Sendo Deus soberanamente bom e justo, Ele nos dá infinitas oportunidades de aprendizado. Ok, gente, ficou claro? Então não aceitem esta colocação. As coisas não podem ser desta maneira. O Arnaldo está dizendo, refletirmos se devemos ser o bálsamo ou se enganosamente seremos o algoz, né? Então vamos embora. A próxima questão é a seguinte: um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Ou seja, nós temos essa permissão, gente? E olha só, em que o Espírito São Luís nos coloca: quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Né? Em qualquer extremo que esteja moribundo, ninguém pode dizer com certeza se a sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou do seu diagnóstico? Então, gente, como é que nós vamos abreviar? Ela está sofrendo muito, vamos abreviar o sofrimento dela para que ela desencarne, para que ele desencarne. Isso, ela sempre está dizendo, não, seria o uso da eutanásia. Gente, nós não temos nenhum direito de tirar a vida de ninguém sob nenhum aspecto. Isso cabe somente a Deus. Nós achamos que o fim do moribundo está próximo. Ele já vai morrer entre hoje e amanhã, não dura uma semana. Então, que a gente podia ajudá-lo, né, a abrandar o seu sofrimento. Quem falou? Qual a certeza que nós temos que é o final? E quantas pessoas não despertam, não reagem de um quadro ruim, tá? De um segundo para o outro. Então, gente, quem é que falou que nós temos esse direito ou que é realmente o final, né? Isso se daria apenas em casos humanos ou com animais? Com animais, por que não? Foi a Rice que perguntou, né? Por que não, Rice? Né? É vida, né? Então não vamos interferir. Vamos respeitar o processo de aprendizado. Então, como é que nós podemos interagir aí, né? Auxiliar procurando diminuir-lhe a dor e reagir ao sofrimento. Exatamente isso. É a única parte que nos cabe. O que posso fazer para abrandar a dor do moribundo? O que posso fazer para abrandar-lhe o sofrimento? Apenas isso. Mas não a decisão de pôr cabo à vida de alguém. Porque nós não sabemos o que Deus nos reserva para um minuto, senão para o segundo seguinte. Né? Então está fora de cogitação. Quem está sem som, sem imagem? A Marlene? Arnaldo, isso, vê se ela entra, sai e volta para ver se melhora. Ok, gente? Então vamos seguir ali. Aí nós vamos, então... Já falei isso, deixa eu ver se... não existem inúmeros exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes, como nós falamos agora, né? Ignorais as reflexões e poderei fazer o seu espírito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago e o seu arrependimento? Ou seja, naqueles segundos, naqueles minutos de agonia que nós queremos abreviar, quanto que nós não podemos poupar de sofrimento na sua continuidade de espírito eterno? Nós não sabemos, o nosso olhar é limitado. Por isso que nós temos que ter fé e pedirmos para que a providência divina se faça presente e que nessa situação se faça o melhor. Vamos abrandar a dor e o sofrimento até quando nós pudermos, ok? Não se poder ver o sofrimento da minha cadelinha. Ela teve câncer de mama, estava muito ruim. Depende, viu, Rezi? Não adianta, não fique se culpando. O que está feito, está feito.
né? Vamos aprender a lição e não vamos fazer novamente. Muitos casos, teve uma amiga minha que passou por isso, e a própria veterinária aconselhou o sacrifício do cachorro, né? Então, já está feito. Né? Agora você tem aquisição de outros conhecimentos, vamos aprender e não cometer de novo. Ok? Você não fez por maldade, muito pelo contrário. O teu impulso foi de ajudar. Você não tinha esse conhecimento. Então, não se culpe por isso. Aprendeu a lição? Vamos em frente e não vamos cometer mais. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Agora nós vamos para o item 29. Aí vão faltar dois, olha. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de tornar-se útil? Ou seja, se você vai à guerra para abreviar a sua vida porque está tudo ruim, com certeza não é para ajudar a sua pátria, porque se o fosse, você queria estar vivo para ajudar os seus compatriotas, mas não para pôr cabo da própria vida. Né, gente? Então, se há a intenção, há o crime. Então, nós temos que estar atentos à nossa intenção. Olha, que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre de abreviar a sua vida. Por conseguinte, há suicídio, sim, né? O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, na verdade. Né? Em enfrentar o perigo e fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício de sua vida, se isso for necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar um serviço, anula o mérito da ação, segundo São Luís, Paris, 1860. Qual é a tua intenção? Ajudar? Se fosse ajudar, você queria ficar vivo para colaborar com seus colegas. Então, cuidado aí com a intenção. Ok, pessoal? Vamos lá para o item 30. A questão 30 é a seguinte. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? Olha, uma pergunta aí para nos fazer refletir, né, gente? Então vamos lá, notem bem. Do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há o suicídio. Ou seja, voltamos à intenção novamente, mas devotamento e abnegação, embora a certeza de perecer. Olha que pergunta-chave. Mas quem pode ter esta certeza? Então, eu acho que se eu for tentar te salvar desse afogamento, a situação é tão delicada e eu não sei nadar, eu posso morrer afogada também. A minha razão diz isso. Você não sabe nadar, então você não pode salvar o outro. Mas quem? Qual a certeza que eu tenho? Eu tenho que ter o cuidado, o verdadeiro amigo da vida pelos amigos. Isso é uma pergunta, se o verdadeiro amigo da vida pelos amigos? Nós temos que fazer, gente, tudo o que nós podemos para abrandar, para ajudar. Sim, é uma pergunta, Arnaldo, ok. Nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance. Qual é a sua intenção, Arnaldo? É ajudar. Se for ajudar, é um gesto bem visto. No entanto, quem diz que você vai precisar chegar nesse momento de ter que dar a sua vida para que outra vida haja? Né? Nós não sabemos os desígnios de Deus. De repente, a sua prova está ali. Olha, você está entre a cruz e a espada. Você vai ajudar ou não vai? E você fala, não, eu vou ajudar porque a pessoa precisa. E o teu amigo tem uma melhora. E o teu amigo reage. De repente, vai para testar a sua fé, para saber até onde você poderia se doar pelo outro. Ele disse, mas não somente no sentido de perder a vida. Sim, claro, não somente de perder o sentido da vida. O que você pode fazer pelos seus irmãos? Até onde você pode... E falando de sacrifício, então, a situação fica bem delicada. Porque nós damos normalmente aquilo que nos sobra. Nós visitamos o nosso amigo que está no hospital quando nós temos um tempinho. É sempre o que nos sobra. E se eu tirar este tempo de mim? Então, em vez de ir para minha casa dormir, eu vou lá prestar solidariedade ao Arnaldo que está precisando. Isso é um sacrifício. É agradável a Deus, gente? Sim, é agradável a Deus.
Simplício está dizendo que, na verdade, o que importa é a intenção do nosso ato. Exatamente isso. Né? Qual é a sua intenção de fato? Mas se nós vamos chegar ao extremo do sofrimento, nós não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas nós devemos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para abrandar a dor, para aliviar o sofrimento, como foi colocado ainda há pouco. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Deixa eu ver se, ó. Frequentemente, ele pode querer prolongar a prova da resignação até o seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia-lhe o golpe fatal. Que nós falamos agora, né? Então, de repente, no último segundo é desviado o golpe fatal. Vamos na questão 31. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para os outros. Se ele está objetivando apenas a sua felicidade futura, né? E preocupado consigo, né? Esses sofrimentos é proveitoso ao outro, gente? Vamos lá. Esses sofrimentos podem ser proveitosos ao trem material e moralmente. Vamos lá. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do outro. Ou seja, esse sacrifício, eu ficar trabalhando até mais tarde, eu vou estar contribuindo com os meus empregados, eu vou conseguir fazer um dinheiro para ajudar em determinada ação. Né? Essa é contribuição material falando. E a contribuição moralmente pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Ou seja, nós ensinamos através do exemplo. Ok, gente? Então, olha, o importante é que nós tenhamos, assim, essa consciência e que nós possamos ser sempre instrumento de alívio. Vamos fazer o alívio para nós e para o outro, e tendo em foco a nossa intenção. Qual é a minha intenção com esse gesto, com essa atitude? É para o meu próprio proveito? O que eu vou ganhar com isso? Nós temos que perder aquele conceito de que eu tenho que carregar todo mundo e salvar todo mundo. Né? Então, na verdade, nós vamos ajudar a salvar aqueles que querem ser salvos. Aqueles que não querem, nós vamos buscar elementos para abrandar o seu sofrimento, como nós mencionamos aqui, né? A Rosemarie está dizendo o quê? O vigiar e orar, meditar e principalmente estudar nos ajudam na nossa evolução espiritual e faz com que tenhamos coragem para socorrer o outro, com sabedoria, para que saibamos até onde poderei com humildade, é isso? Até onde a gente pode agir e sempre com humildade, é isso, Rosemarie? Então ela falou uma palavra aqui que eu gostei muito, sabedoria. Gente, vigiar e orar e a paciência nos traz o quê? Equilíbrio. E quando nós estamos num estado maior de equilíbrio, nós conseguimos ter a sabedoria, nós conseguimos ouvir as inspirações, nós conseguimos perceber os sinais, então agirmos mais acertadamente, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Pessoal, gostaria que vocês fossem se colocando, se ficou alguma dúvida aí para vocês disso que nós colocamos, ajuda ou não ajuda, é certo ou é errado, para que a gente possa encerrar o nosso assunto sem dúvidas e possamos então dar continuidade. O que está dizendo nosso amigo Simplício? Salvar todo mundo para irmos para o céu, né? Quem que a gente pode salvar? Vamos levar quem quer ir com a gente, não é verdade? Vamos empenhar os nossos esforços para aliviar a dor dos nossos irmãos, né? E tentarmos resgatar aqueles outros todos, né? Sempre na medida do respeito, do livre-arbítrio de cada um, né, gente? E mesmo que a pessoa não responda e não queira, vamos interagir, vamos socorrer com oração edificante, suplicando aos benfeitores do Cristo que possam abrandar aquele coração, a fim de que nós encontremos acesso àquele coração e que possa receber esta ajuda e este amparo, ok? Temos que ter consciência até onde podemos ir.
para não nos prejudicar. Exatamente isso. Né? Que adianta você ir além de um caminho que você não consegue e você trazer isso prejuízo maior em vez de ajudar? Fica muito pior, né? Como não esperar em troca um sorriso, Rosângela? Nossa, Cristina, ontem aquela pessoa que eu estava atendendo, que eu mencionei há pouco, eu estava falando justamente disso, né? Meu paizinho dizia, desde que eu era adolescente lá atrás, ele falava assim, minha filha, se você quiser fazer bem a alguém, se você quiser ajudar alguém, vá e não espere, olha a palavra, Cris, e não espere sequer um obrigado. Eu dizia para o meu pai, mas pai, gratidão é o mínimo que as pessoas têm que ter. É o mínimo para quem? Para mim, que acho? Mas para aquele que recebeu ajuda, pode falar assim, ela não fez mais nada que obrigação em me ajudar. Gente, então para fazer o bem, nós temos que estar dispostos à ingratidão, né? Nós não podemos esperar, viu, Cris? Sequer. Obrigada, Cris. Muitas vezes as pessoas viram as costas como se você não tivesse feito realmente a sua obrigação. Ou seja, o favor e a gentileza que você fez, a pessoa viu como uma obrigação. Então, Cris, sabe o que acontece? Você precisa trabalhar o teu emocional. Você não pode criar, é um pouco difícil, não é fácil não, viu, Cris? Mas é um exercício, você consegue. E é um exercício, vai ser um vigiar e orar ao longo de todos os anos que você fazer o bem. Né? É um exercício de fato. Não espere sequer um abraço, um sorriso, olha, um obrigado, que nem nós dizemos os nossos jovens, né? Valeu, hein? Não espere. Não crie expectativa, porque expectativa não correspondida gera frustração, mágoa. E é por isso que nós sofremos, né, Cris? Então, minha querida, vamos lá. Tá errada não, a gente vai aprendendo junto, entendeu? Vamos ao exercício, não espere absolutamente nada em troca. Você vai conseguir, você vai ver, né? É fazer pelo coração, é fazer pela vontade, pelo amor. Eu quero fazer, sem esperar nada, porque se você não espera nada, você não tem frustração. Se você não tem frustração, tá tudo certo. Poxa, mas então eu vou ficar fazendo pelos outros e nem um obrigado, nem um sorriso, como você colocou? Você está ganhando aquisição. Você está fazendo bem. Quem está ganhando é você. Você não está perdendo. Então não precisa esperar gratidão. Tudo bem? Enquanto eu estava falando com a Cris, alguém mais fez alguma pergunta que eu deixei passar desapercebido, gente, por favor? Que legal, Cristina, aproveitar esse saber e promova assim a reforma íntima pelo autoconhecimento. Ouça, o Alexandre está dizendo assim, ó, ouça sempre o seu coração, isto basta. Exatamente, porque o coração vai dizer o quê, né, Alexandre? Eu estou fazendo por amor, estou fazendo porque eu quero, né? E aí, qual vai ser a sua recompensa? Ver a pessoa feliz, ter conseguido ajudar, ter conseguido abrandar. Esta é a sua recompensa. O sorriso, o obrigado, gostoso a gente receber, mas não precisa. Vamos exercitar que a gente consegue, né? Fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar recompensas. Exatamente, fazer o bem sem olhar a quem. Gente, às vezes eu fico pensando, Deus nos fala pelo coração, disse o Alexandre. Perfeita colocação, Alexandre, isso mesmo. Deus nos fala pelo coração. E para que possamos ouvi-lo, olha o equilíbrio que nós falamos há pouco, a prece, a serenidade, a calma, e aí nós vamos ouvir. Voltando à colocação do Simplício, né, que diz assim, fazer o bem sem olhar a quem, eu não sei se algum de vocês aqui trabalha em sessão de tratamento espiritual, chamada sessão de desobê. Né? Muitas vezes nós auxiliamos aqueles irmãos que estão numa condição de tanta dor e tanto sofrimento, só que nós não vemos eles, nós não sabemos o passado dele. E ali nós nos doamos com tanto amor, nós dialogamos com ele, doamos o nosso amor, procuramos fazê-lo se acalmar, aceitar a nova oportunidade que está sendo oferecida, refletir, e nós não conhecemos o passado dele. Nós não sabemos o que ele fez, o que ele foi. E é esse fazer o bem sem olhar a quem. Gente, o feio e o bonito. E quem é feio e bonito? O pobre e o rico? Muitas vezes a gente vê uma pessoa com uma aparência que a gente não dá um tostão por aquela pessoa, e uma pessoa tão riquíssima.
riquíssima. A gente tem tanta surpresa boa, então não vamos avaliar, né? Vamos dar oportunidade para as pessoas. O amor incondicional, está dizendo a Miriam, quando se o bem pelo bem, o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos, diz a Maria. Perfeito, Maria, muito bom, exatamente isso. Nós que somos os primeiros beneficiados. Isso não é a caridade a de fazer esperando em troca, Alexandre, é isso que você está dizendo? Sim, é para fazer, se é para fazer esperando em troca é vaidade, né? O nosso egoísmo que está lá gritando, olha, eu fiz, né? É uma coisa de mineiro, Rosângela. É para simplificar o nosso bate-papo, não é mesmo, o Arnaldo? Então vamos lá. Aqui se usa ainda mais ou menos, viu? A maioria fala tratamento espiritual. Eu sempre preciso dizer assim, ó, inclusive aqueles que estão no mundo espiritual e que buscam muitas vezes a nossa ajuda, exatamente isso, Simplício. E a gente não sabe o que aconteceu com eles, né? E a gente está lhe doando todo o nosso amor. Não estamos vendo e não temos conhecimento de sua história. Mas a gente costuma dizer assim, nós temos da nossa casa para ir à casa espírita, para fazermos a caridade, nós temos que fazer um melhor. Nós não saímos de nossa casa para fazer de qualquer gente, né? De qualquer jeito. Arnaldo, isso mesmo, gente, acho que é desobsessão. Ok, vocês não entenderam? Desculpe então que eu abreviei, mas quer dizer sim, desobsessão, tratamento espiritual. A Rosemaria diz assim, temos que aliviar a dor dos outros, acreditando que este ato nos transformará em seres melhores. Este amor que transmitimos ao outro traz ao nosso espírito calma e tranquilidade, né? É verdade, é isso mesmo, calma e tranquilidade. Ok, Arnaldo, é isso mesmo. E às vezes, né, a gente até comete um equívoco mesmo, porque como nós estamos muito familiarizados com os termos, eu não sei se todos que estão aqui na sala são estudantes, trabalhadores e frequentadores de casa espírita, né? Então, de repente, pode aí tá dando essa, tipo, o que será que ela quis dizer com essa palavra? Isso mesmo, mas mesmo na brincadeira fez bem em colocar. E sim, a Maura diz que sim. Tem gente que está aqui na sala, gente, que não trabalhador ou estudante do espiritismo? Que aí fica até mais fácil a Maria, a Miriam. Ok. É importante a gente estudar, a gente tomar conhecimento, né, gente? E a gente vai se familiarizar, a Jacimara também, a gente vai se familiarizando com os termos, e por isso é um estudo, né? Então, vamos à prática do nosso evangelho, aquilo que nós tivermos dúvidas, vamos buscar esclarecer. A Maria está dizendo que não frequenta. Vamos procurar frequentar uma casa espírita para conhecermos melhor o que é esse espiritismo, né? Isso que nós estamos fazendo aqui é um estudo. E nos outros dias da semana, viu, Maria? Também tem estudos que os nossos colegas abordam outros temas, tudo acerca do espiritismo. Então, nós vamos agregando conhecimento. Tudo bem, pessoal? Podemos passar para o nosso vídeo de encerramento? Ou alguém tem alguma dúvida? Deixei de responder. Amai-vos e instruí-vos. Muito bem, Núvia. Fechou muito bem, né? Nós precisamos, além de amar, da instrução, né? Para podermos fazer melhor, para podermos obter mais resultados, né? Mas o Simplício está falando assim, vocês que não frequentam, estão estudando a doutrina espírita? A Maria está dizendo que sim. Eu imagino que sim, por conta de vocês estarem aqui na sala de estudo, né? E também é importante a gente conhecer as 5 obras básicas de Kardec, né? Para ter a informação segura acerca do Espiritismo, e tem outros temas também em outros dias que a gente pode agregar valores aí. Ok? Tudo certo? Podemos então ver o nosso vídeo para encerrarmos o estudo do nosso dia de hoje? Ô Alexandre, seja bem-vindo, volte outras vezes, viu? As suas perguntas também, com certeza. Ah, é verdade, né, o Simplício? Melhor ficar mais claro, né? E fica mais fácil da gente se colocar também, para que as pessoas entendam, né? Vamos lá ouvir? Assim, e depois do nosso vídeo, nós já emendamos na nossa prece de encerramento, né? Jucimara está agradecendo. Vamos lá, o nosso